Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite e boa tarde para você que vai assistir isso aí depois no YouTube. Esse ano, infelizmente, por causa do Covid, não vai ter um simpósio de hermetismo, então a gente decidiu chamar uma galera que manja do assunto para bater um papo aqui e conversar sobre diversas coisas relacionadas aí com hermetismo, com ocultismo, espiritualidade e tal. E hoje eu vou chamar o irmãozão meu, Márcio Sechi, Shifu também, mestre, qual é o termo, cara? Você treina Ah, tantos, cara, tantos, pode tantos falar, tempos. pode só chamar de Marco, não tem problema não. Tá, beleza. Cara, seja muito bem-vindo aqui. E, bom, a gente pode começar a entrevista. Antes de mais nada, eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria que você se apresentasse para a galera que não te conhece ainda do YouTube, de podcast. Tranquilo. Fala, galera, tudo bom? Meu nome é Marco Sesc, eu sou artista marcial há quase uns 20 anos aí. Comecei a treinar Kung Fu, louva a Deus, com a SKF, foi a mesma escola que meu irmão Marcelo Deodébio, então ele, claro, basicamente meu irmão mais velho de arte marcial. E venho pesquisando, procurando coisas na questão de espiritualidade, hermetismo, aí, se você for contar fiel mesmo, desde o final dos anos 90, da década de 90. Basicamente naquela época que começou a popularizar e tudo mais, Mirk, IRC, redes de e-mail e tudo mais, aí a gente começa a pesquisar, começa a cair umas roubadas. Mas o meu negócio, na verdade, ele sempre foi entender o conceito do como funciona sempre aquela coisa. Então, na verdade, foi quase que um tiro certeiro no hermetismo. Porque eu sempre quis estar dentro ali do cerne da coisa. Então, desde a arte marcial, hermetismo, já cheguei a frequentar, não, mas conhecer bastante coisa de outras organizações, desde igreja até eubiose e tudo mais. E aí eu conheci o trabalho do irmão Marcelo Deodébio. Na verdade, conheci o primeiro trabalho dele como artista marcial e depois como hermetista. E tamo aí, né? Tipo, eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a história É, da arte marcial chinesa. depois, muito tempo depois, falou assim: caralho, a gente treinava junto, mano. É. Aquelas demonstrações de Qigong, entortar bastão, entortar lança, tudo mais. E só que lógico, né? Tipo, quando você fazia isso, eu tava começando a treinar. Tipo, faz tempo, né? Pô, então eu vou começar a pergunta assim, o que, que o Kung Fu tem a ver com o hermetismo? Ou vamos começar do princípio. Como é que começa a história das artes marciais? A primeira coisa que eu acho que é importante todo mundo entender é que o Kung Fu, ou que eu vou chamar agora de artes marciais chinesas, o Wushu, seria literalmente técnica marcial, ele é uma representação da cultura e costumes do chinês. Então, quando a gente pensa em Kung Fu, a gente está pensando, na verdade, numa parte da cultura chinesa voltada para defesa, para ataque, defesa, e com o tempo acabou se desenvolvendo numa parte mais espiritual, mais desenvolvimento da pessoa, do cidadão, do homem, que se você pegar Confúcio, e aí é uma parte que é bem legal, porque se confunde muito com o pensamento chinês, né? A questão do desenvolvimento do homem em prol da sociedade, nunca o homem em si mesmo. Então, eu vou vir aqui, agradeço o convite, mas para começar a falar como que é a arte marcial hoje, o que, que ela tem a ver com o hermetismo, vou ter que primeiro falar como ela começou. Então manda ver, como é que começou então toda essa história? Cara, isso aí é uma história de 1.700.000 anos atrás. Nós temos os primeiros registros da população chinesa na região, mais ou menos nesse período. E aí, o que a gente tem lá? A gente tem ponta de lança, machado, ponta de flecha e outras coisas mais, e algumas outras utensílios que eram usados como armas. E isso é importante, porque quando a gente fala de arte marcial chinesa, a gente pensa, mão, não sei o que, tal, louva a Deus, blá, blá, faz isso, faz aquilo, faz garra de águia, tigre, mas esse é um pensamento muito moderno
com relação à arte marcial chinesa, que, não passa, que talvez não passe de 400, 500 anos. Em toda a sua história, quando fala de Wushu, ou arte marcial, de Kung Fu, a gente está falando de exércitos, de luta, combate, de um exército contra o outro. E, logicamente, se você já ouviu falar alguma coisa sobre exército, você sabe que exércitos, na verdade, eles possuem um princípio de irmandade muito forte. Quando você... A gente, logicamente, não tem muitos registros sobre isso, até por causa que a China, ela não é uma nação em si, tipo, por tanto tempo. Ela é um conjunto de milhares e milhares de povos, de etnias, de cidades, de estados, de civilizações que se juntaram para formar o que a gente conhece hoje como China. Então, quando a gente pega, por exemplo, há 1 milhão de anos atrás, você tem uma lenda do famoso Imperador Amarelo. E aí, se vocês forem atrás do Imperador Amarelo, vocês vão encontrar provavelmente um livro que é citado sobre ele, sobre medicina chinesa. Logicamente que não foi ele que escreveu, mas tem toda a base teórica do pensamento, inclusive da medicina chinesa, com relação a isso. Onde ele derrotou outro cara e, através disso, ele fundou as bases da civilização que viria a ser a China anos e anos depois. Então, o que a gente conhece como arte marcial até esse momento, tipo, é luta, é batalha. Não existe qualquer indício, tipo, pô, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento não sei o quê, cara, esquece. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Então ela foi se desenvolvendo e aí eu vou dividir a arte marcial em 4 fases distintas. A fase das aldeias militares, que são ou cidades militares, que é a fase antiga da China. A fase da associação Xinwu. Quem conhece a associação Xinwu, ou se vocês não conhecem, assistam o filme O Mestre das Armas com Jet Li, que ele fala sobre a fundação da associação Xinwu. A fase da China republicana, ou que a gente chama do Koshu, é um termo um pouquinho mais conhecido para quem já faz arte marcial, e a fase da China comunista. Então, aí você começa a encrenca, né? Porque 3 dessas fases, elas estão no período de menos de 150 anos, enquanto todo o restante das fases estão no período aí de mais de 1 milhão de anos. Como é que você vai explicar isso, tipo, de forma concisa em 1 hora? Complicado, né? Então, eu Vamos começar. vou... Eu sei que, assim, só para quem está escutando, ele fala 1 milhão de anos, mas de brincadeira. Na verdade, isso aí é apenas 40 mil, tal. É que a gente fala, tipo, 1 gazilhão de anos como extrapolação, né? Mas a gente tem os registros quando o pessoal começou a anotar mesmo as coisas, né? Rabiscar e desenhar, né? Então, me fala Sim. dessa primeira fase, como é que funcionava? Como funciona, então? Então, a gente tem um período de desenvolvimento armamentista da China muito forte, de armamentista e de cultura. Então, a gente tem desde os primeiros humanos até os primeiros registros de batalhas, que aí você pega, por exemplo, a Batalha de Panquan, que é a batalha do Imperador Amarelo contra o Imperador das Chamas, que se chama Yang Di. Isso aí aconteceu há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo. Então, que é onde eu falei para vocês que formou a base cultural da China. Logo em seguida, você tem diversas dinastias. Então, você tem a dinastia Xia, que é onde começam as armas de bronze, e o desenvolvimento da China como cultura de exército. Então, você tem lá a maior tecnologia da época, que aí eu estou falando do 21º até o 16º século antes de Cristo. A maior tecnologia, você está falando aí de carruagens, aqueles carros de combate. Basicamente era lança, machado, flecha, arco e flecha e carruagem. Eram as grandes habilidades. Quando você fala de arte marcial, era exatamente isso que eles estavam se referindo. Então era um estado contra o outro, guerreando, lutando e matando um ao outro. Tipo, não muda muito, né? Mas a escala que varia. A escala era uma escala muito menor. Para os padrões da China, tá? Que, por exemplo, quando a gente fala de uma guerra, uma escaramuça, tipo, pequena, nos padrões da China atual, a gente está falando de milhões de pessoas envolvidas. Naquela época, logicamente, que era um pouquinho menor. E aí você vai ter, tipo, diversos desenvolvimentos
onde a arte marcial que a gente conhece, que é com a mão fechada, tipo, só soco, chute e arremesso, elas eram só citados. Você não tem absolutamente nada. Na verdade, era considerado uma arte menor chinesa. A grande arte chinesa, quando a gente fala da arte da guerra, é a arte da estratégia, que vai culminar, depois de muitos séculos, no famoso Sun Tzu. Então, por exemplo, você tem um período aí de praticamente 10 séculos, onde você tem poucos registros e muito desenvolvimento, tipo, da civilização em si. Então, por exemplo, quando eu falo do desenvolvimento da civilização, não existia China. Existia um estado guerreiro aqui, um estado guerreiro ali, um estado guerreiro aqui, outro aqui, esse guerreava com esse, guerreava com esse, guerreava e vai indo. E cada um falando um idioma diferente. É quase uma torre de Babel chinesa, né? E aí, com relação, conforme a evolução armamentista das guerras foram se desenvolvendo, naturalmente a cultura que a gente conhece hoje como chinesa começou a aparecer. Então, por exemplo, se você for pegar alguns conceitos simples hoje que todo mundo conhece, se você já pesquisou uma coisa, eu acredito que todos aqui já tenham visto, como a teoria de 5 elementos, o I Ching e outras coisas mais semelhantes, a gente só vai ver isso mais ou menos tipo, em 1000 antes de Cristo. Talvez mais ou menos 800 antes de Cristo. O I Ching em si, ele é basicamente desse período, né? Que a gente chama da dinastia Zhou, que é um período que vai entre 1046 a.C. até 256 a.C. Se você fizer uma comparação com as civilizações europeias, você vai ter uma disparidade absurda ali. Somente com as civilizações, quando a gente fala de civilizações mais estruturadas, como a romana. Por quê? Porque eles eram uma coisa só. Romanos eram romanos, não eram diversas coisas diferentes, assim, tipo, um estado aqui, um estado dali. O mais parecido que a gente tem hoje, em uma escala muito menor, que a gente tem registro, são os gregos, onde cada um tinha um estado, que é uma cidade-estado, mas mesmo assim eles compartilhavam uma cultura única, a cultura helênica. E então você vê, por exemplo, a China, ela tem uma mitologia muito fraca, muito pequena, exatamente porque não existia uma coesão entre os povos chineses. Existia muitas batalhas, existiam muitos projetos, muito desenvolvimento assim tecnológico, mas culturalmente era baixíssimo. O que naturalmente praticamente limou todo tipo de mitologia ou, no caso, desenvolvimento espiritual que a gente consiga chegar até os dias de hoje de forma coerente. É lógico, você vai ter aí nesse período Confúcio. Confúcio, que basicamente definiu a cultura chinesa, o pensamento chinês, ele só foi aparecer em 551 a.C., que foi a época de pretenso nascimento de Confúcio. Então aí você tem um período de mais de 10 mil anos, mais de 20 mil, mais de 50 mil anos, absolutamente, onde a gente não sabe nada. Aconteceu alguma coisa lá? Pô, pode ter acontecido. O que a gente sabe? Nada. A gente sabe só os padrões mais belicosos da coisa e desenvolvimentos econômicos, que era o que eles se dignavam a escrever, né? A registrar. Antes da gente começar aqui, vou dar uma olhadinha no chat aqui, só para a gente não deixar passar muito, tá? Pode ficar tranquilo. Aí a gente chegou nos exércitos. Não estamos na segunda etapa ainda, né? Não, tá longe da segunda etapa ainda. A gente tá se desenvolvendo a primeira ainda, na verdade. Para você ver qual que é o nível de... A gente tá desenvolvendo e a gente teve... Qual que é a base do desenvolvimento da primeira? Os 5 elementos, o I Ching, e depois entra o pensamento confucionista. Naturalmente, eu não gosto de falar filosofia, tá? Porque o conceito de filosofia é um conceito bem diferenciado do Confúcio. Se você pegar Confúcio, por exemplo, os escritos dele, o que pretensamente são os escritos de Confúcio, eles são todos aforismos. Eles não são teses ou questões relacionadas ao pensamento do homem
em si, da onde vem, da onde vai, questionamentos, eles são aforismos sobre a relação do homem com a sociedade em si. E aí que entra, por exemplo, a grande definição da cultura chinesa, que é a falta de linearidade dentro do pensamento deles. Então, por exemplo, para a gente é muito difícil entender o pensamento chinês, porque eles não são lineares. Eles são mutáveis a todo momento. Então, por exemplo, enquanto a gente sempre busca do ponto A ao ponto B, como é que faz isso, a gente busca isso, eles não têm essa relação. Porque o confucionismo, desde o começo, ele começou a embutir ideologicamente a questão do homem perante a sua sociedade, como ele se comporta. Então, dependendo da sociedade, o homem também deve se comportar de formas diferentes. Logicamente, existem alguns valores confucionistas, tá? Não é tipo, pô, vou fazer o que eu quero e já passou das 9 horas da noite e foda-se o mundo. Existem alguns valores, Confúcio diz que o homem deve ser, que aí seria inclusive o Ren, né, que é o homem ideal confucionista, que ele sempre se baseia sempre no próximo. E o negócio é tão forte, mas tão forte, que, por exemplo, e aí é uma anedota tipo, muito fora da casinha, mas eu acho que é legal falar porque acontecia. Quando a aviação chegou, tipo, na China, Coreia, Japão, todos eles têm uma influência muito forte, o número de acidentes aéreos era muito grande. Então, se tiver alguém que mexa com isso, com aeronáutica, não sei o que, ele vai, talvez possa confirmar isso. E por que acontecia isso? Porque muitas vezes o piloto principal, o comandante, ele errava. E o copiloto que estava lá para indicar aquilo que está errado, ele não falava nada, porque ele não tinha liberdade para corrigir um erro do superior dele, hierarquicamente. Então eles tiveram que atualmente fazer praticamente uma lavagem cerebral em pilotos e tudo mais, na estrutura chinesa de aviação, para conseguir mudar isso. Porque tinha muito, muito acidente por erro humano. Muito, demais. Chegando aqui as perguntas do Rodrigo, tá? Nos mangás chineses, o esotérico sempre está envolvido com artes marciais e o cultivo do Qi. Como é o pensamento chinês sobre assuntos esotéricos e artes marciais, estando tudo mesclado? Esse é o problema, né, Rodrigo? Tá tudo mesclado. Primeiro que não existe um consenso sobre isso. Esse, na verdade, foi um dos meus principais problemas quando eu comecei a buscar o cerne das artes marciais chinesas. Porque até onde você vai, e ainda é uma arte marcial chinesa, ainda é Kung Fu. Até onde você vai, e é uma representação direta do pensamento e da influência da cultura chinesa. Então, não existe uma padronização, tá? Mas eu vou falar logo mais como é que ele funciona. Se acabar escapando por causa do volume de informação, me lembra de novo, tá? Por favor. Mas como é que o esoterismo, em geral, ele acabou se mesclando de forma tão decisiva dentro da arte marcial chinesa? E por que hoje a gente tem uma noção de esoterismo e aí, pelo perdão da palavra, porque isso não é uma opinião muito popular, por que hoje o esoterismo quase matou as artes marciais chinesas? Tá? Então eu vou... Mas deixa um pouquinho mais pra frente, que eu preciso criar uma base para isso antes de explicar, senão vai ficar um pouquinho confuso. Desculpa, DW. Não, tranquilão. Não, mas vale lembrar que nos mangás chineses são feitos no século XX, né? Então você pode enfiar a magia que você quiser. Uma coisa é o registro histórico das batalhas, que não era feito em história em quadrinho, e outra coisa é o maluco que escreve um mangá em 1900 e tralalá, 2000 tralalá, onde ele diz que tinha um mago que soltava a bola de fogo nas espadas, né? Tem que deixar claro essa distinção aí. Sim, com certeza. Aí outra pergunta... O confucionismo e o taísmo, como é que eles influenciaram a arte marcial? Entra então, nesse ponto? sim, entra porque lembra que
comentei, assim, lembra, faz 10 minutos, que eu comentei sobre que a arte marcial nesse período, ele era exclusivamente arte de guerra, não era arte marcial com punho, nem com arremesso, nem nada, era basicamente sobre manejo de armas, manejo de carruagens, manejo do arco e flecha e manejo e estratégia com relação a exército. Então, de acordo, conforme a sociedade foi se desenvolvendo, os aforismos do Confúcio eles foram sendo adaptados para a situação. Então, por exemplo, enquanto precisava de que a gente pode chamar de total war, que é um estado guerreiro totalmente voltado para a dominação de outros, os aforismos confucianos eles falavam sobre você manter a sua casa, tá? Não sou, antes de mais nada, não sou especialista, acho que o Rafael que está aí entende muito melhor taoísmo do que eu. Minha especialidade é arte marcial. Então, eles falavam sobre você defender o seu lar e basicamente obliterar o seu adversário. E aí você tem uma questão muito interessante, porque, por exemplo, o Wushu, a palavra Wu, que é marcial, ela é a junção de dois ideogramas chineses, que é a lança e o escudo. Onde a interpretação atual é você parar a arma, ou seja, parar a guerra. Só quando você precisa que seus guerreiros eliminem o seu adversário, qual é a forma mais fácil de você conseguir a paz? Basicamente eliminando o seu adversário da face da terra. Não é buscar o entendimento com eles, é você matar eles. Então, competições de arquearia, o arco sempre foi realmente a arma símbolo da China, a arma, tipo, digamos que seria o ápice da virtude do guerreiro, que é o arco. As competições de arquearia normalmente eram de mira, então a pessoa tinha que acertar o alvo, e profundidade. Então, quanto mais fundo você conseguisse colocar a flecha no alvo, melhor você era. Conforme as guerras foram se rareando, foram diminuindo e foi se transformando numa unidade, de repente a profundidade não importava mais. O que importava mais era só a mira. Então, acertar o centro do alvo, que não era tão importante antes. Se vai ser uma flechada superficial ou profunda, é indiferente. Só que, logicamente, conforme o pessoal foi questão de, tipo, que nem o arco e flecha hoje. Você tem os alvos, né, e as pontuações. Quanto mais você for com a mira, menos você tem força no arco. Porque você precisa colocar mais precisão. Então, o confucionismo e taoísmo, de acordo, taoísmo é um pouquinho mais para frente, ele vem tipo, se moldando marcialmente de acordo com as necessidades da época. É basicamente o que aconteceu com os samurais no Japão ou com os cavaleiros medievais na Europa. Onde quando eles precisaram controlar o afinco dos guerreiros, da casta guerreira, começaram a criar diversos valores e códigos para eles começarem, peraí, não pode matar essa pessoa aqui. Por que você está matando esse camponês aqui? Para, cara, você não pode matar esse cara assim. Não faz parte dos valores dos valores guerreiros. E aí você tem Budô, você tem o Código de Cavalaria Europeu. E na China, de acordo com a mudança de valores, você tem a mudança também dos paradigmas da guerra. O que molda como você faz ou não guerra. Logicamente, como a China é uma sucessão de dinastias, e dinastias são etnias diferentes da China, povos diferentes da China que dominam uma determinada região, você nunca tem uma padronização total. Então é sempre uma reviravolta atrás de reviravolta atrás de reviravolta. A história da China, eu tenho um amigo meu chinês que ele é historiador, ele fala, cara, a estratégia chinesa é uma série de engodos. A arte da guerra chinesa ela é literalmente a arte do engodo, da distração, do enganar o adversário. Porque é uma sucessão de revoluções, de ataques, de mudanças que vêm ocorrendo ali na China, que ou você se adapta àquilo, ou você morre, literalmente. Respondido um pouquinho?
Eu sei que foi bem geral, mas, mas acaba sendo assim mesmo, tá? Então, cara, conforme tipo, o pensamento confucionista começa a se desenvolver, você também cria os fundamentos da arte marcial chinesa. E aí você tem uma história muito legal chamada Dama de Yue, Yue Nu, em mandarim, que é uma mulher que é considerada uma das melhores espadachins da China, lendário, tá? Uma lenda, logicamente. O rei chama ela para conversar, e aí ela vira e fala assim, e depois de derrotar todos os melhores guerreiros o melhor guerreiro do rei, ela vira assim, pô, tipo, como é que você, tipo, é tão boa assim, né? Aí a fala dela, vou fazer uma tradução rápida aqui de um texto, então se não sai um português perfeito, sorry, tá? Mas a fala dela, ela basicamente, ela inclui os conceitos de mudança, de dos triganas, do confucionista e outros conceitos que vão surgindo na época. Eu vou falar aqui rapidinho, tá? A fala dela é exatamente essa. É, o método é muito sutil, porém simples. A teoria é muito obscura, porém profunda. Existem portas fechadas e portas abertas. Existe o yin e o yang. Abre a porta fechada e fecha a porta aberta. Quando o yin dissipa, o yang aumenta. Esses preceitos são aplicáveis em todas as formas de combate mão a mão. Você deve estar cheio de espírito internamente, mas parecer calmo externamente. Dar a aparência de uma senhorita modesta, mas lutar como um tigre desperto. Ser sensíveis em todas as partes e unir todas elas em decisão. Desaparecer como o sol se pondo e fugir como um tigre acordado, um tigre alarmado. Ele procura a sua substância, mas acaba correndo atrás de sua sombra. A aparência da falta de método no cintilar de sua espada o faz confuso. Expire quando está expandindo e inspire quando está contraindo, não do outro jeito. Em todos os momentos, de um lado para o outro, frente a trás, atacando ou retrocedendo. As suas táticas não podem ser percebidas por seu oponente. Armada com a teoria deste método, um pode resistir a 100 e 100 podem resistir a 10.000. Se você pegar essa fala dela, e comparar com a teoria de Sun Tzu e com todas as teorias chinesas de guerra, elas estão todas elas são baseadas nessa fala da Dama de Yue. Todas elas, basicamente. Então, essa é basicamente a fundação da arte marcial chinesa, como a gente conhece hoje. Porque antes a gente não sabia exatamente como que ele funcionava. A gente sabia que tinha as batalhas, mas como que eram os estratagemas de guerra, a gente não sabia absolutamente nada. E se você... E quando a gente fala todas as artes marciais chinesas, são todas mesmo. Desde os estilos de Kung Fu que a gente conhece hoje, até os estilos de combate que a China usa até os dias de hoje. Para quem está acompanhando, está tendo... Não sei se alguém está acompanhando, mas está rolando uma guerra, né? Uma pequena guerra entre a China e a Índia. E ela é um exemplo perfeito disso, porque na verdade é um local que não está podendo não pode usar armas de fogo. Então a China está basicamente tipo atraindo a Índia, os indianos para entrar no território e atacando tipo com armas frias, né? Com armas com porrete, com arma de prego e não sei o que mais. Logicamente está bem no começo, mas se você pega umas estratégias da China de atração dos indianos para entrar em território chinês, ela é basicamente a teoria da Dama de Yue. Então, isso eu tô falando, é uma questão de... Você vê que o bagulho, Oi? Desculpa? o bagulho dura milhares de anos mesmo, né? A estratégia é boa. É o fundamento do pensamento militar chinês. Todo o fundamento militar chinês está baseado nisso. E isso eu tô falando, cara, pegar a data exata aqui para vocês, entre 770 e 476 a.C. Mais de 2.500 anos atrás, basicamente, a gente tem a base do pensamento chinês militar. E isso vai tipo transformar em tudo que a gente conhece hoje como arte marcial chinesa. Então, por exemplo, você tem o Yin Yang, mas a formulação do pensamento do Tai Chi, do grande extremo,
das mudanças, a formulação do pensamento como teoria mesmo, como ela só vem aparecer basicamente quase 100 anos depois, 100, 200 anos depois, quando o Zhuangzi escreve o Zhuangzi, que também é uma série de aforismos onde ele, a primeira pessoa é efetivamente delimitar o que é o Tai Chi. Tai Chi como filosofia, né? São os grandes extremos que o Daredevil já fez alguns artigos sobre isso na teoria da conspiração. Vale a pena dar uma olhadinha, que eu acho que está muito melhor explicado do que eu posso fazer agora. Sobre a relação do Tai Chi, do Yin Yang e tudo mais com a teoria, com o nosso conceito ocidental. Então, e aí o legal para entender assim, por exemplo, tudo isso aconteceu até 200 anos de Cristo, a China ainda usava armas de bronze. Enquanto a Europa já estava usando armas de ferro, armas de aço, acho que não. Se alguém corrige se eu estiver errado, mas eu acho que armas de aço ainda não. Mas a China ainda estava na era do bronze. O problema é que os caras eram muito bons. Eles eram muito bons no bronze. Se alguém quiser pesquisar, tem a espada de Gojian, que é a espada do imperador, que ela tá perfeita hoje em dia, porque então, tipo, dá pra você ter uma noção da qualidade de trabalho desses caras. E aí você coloca uma qualidade de trabalho com essa teoria, você começa a ver, tipo, que a arte marcial é um negócio da China. Tipo, é o que os caras fazem, é o que os caras são bons. E aí, logicamente, que você tem, como eu falei que eles estavam na era do bronze, você tem a fatídica dinastia Qin, que é em 221 a.C. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais sobre a dinastia Qin ou como ela começou, assiste o excelente filme Herói com Jet Li. Não sei se vocês assistiram, mas é uma obra de arte aquele filme. Ele mostra a história de um homem sem nome, que a missão de vida dele é derrotar me falhou o nome do imperador agora, mas é o cara que deu origem à dinastia Qin. E a dinastia Qin é a primeira vez na China, na história da China, onde a China é unificada em uma nação só. Então, a dinastia Qin criou as fronteiras da China, o idioma escrito da China, o sistema imperial. Não existia um sistema imperial na China até o momento. Mais de 200 mil anos de história, não existia um sistema imperial na região. Ele que, tipo, basicamente pegou tudo aquilo que era a cultura chinesa na época e moldou em uma coisa só. E aí, a partir daí, você vai ter, tipo, a evolução, basicamente, da cultura chinesa. Porque logo depois teve a dinastia Han. A dinastia Han tem esse nome por causa da etnia Han, que é a principal etnia chinesa. Tem mais de 90% da população chinesa é dessa etnia, que nasceu nas margens do... não é o Rio Amarelo, é o outro rio, esqueci o nome agora, Yangtze, Rio Yangtze, que basicamente faz parte de toda a civilização chinesa, 90% é dessa etnia. Logo em seguida, da dinastia Han, você vai ter os três reinos combatentes. Os três reinos combatentes têm histórias e mais histórias até hoje. Você vai ter, por exemplo, o Marcelo, a gente brincou um pouquinho antes aqui do Guan Yu, né? Do Guan Yu, que é o cara da barba. Ele é dos três reinos combatentes. Guan Yu, Liu Bei e Zhang Fei são caras. Então, tipo, basicamente toda a história chinesa, tipo, de definição de guerreiros e de exército, como a gente conhece, tipo, aquelas roupas de filmes antigos, começaram nos três reinos combatentes. E aí, a gente já está falando de 220 depois de Cristo. Tá? Enquanto a Europa já estava tipo, num período já da baixa, finalizando lá a Idade Antiga, Roma já estava perigando, já começando a ter os efeitos de queda. A China estava vivendo o esplendor da civilização dela. E é bem interessante que, por exemplo, como curiosidade, o sumô, o primeiro registro do sumô chinês, desculpa, do sumô, que é aquela arte marcial japonesa, que é indígena, é o símbolo basicamente do Japão,
ele foi surgir em 75 a.C. Foi a mesma época que os imperadores japoneses mandavam delegações para a China para buscar relações comerciais e culturais. E ali eles aprenderam uma coisa chamada Jiaodi, que é o que hoje a gente chama de Shuai Jiao, que seria o judô, é uma arte de wrestling, né, de arremesso chinês, que dizem que é o antecessor do judô. E o Jiaodi, ele tem os mesmos caracteres que o sumo. E aí uma coisa bem interessante, porque quando a gente fala de espiritualidade, o Jiaodi, ele era usado principalmente no primeiro mês de outono de todos os anos para afastar os maus espíritos, para conseguir uma boa colheita, para conseguir um bom ano. Então, ele era uma prática ritualizada e já espiritualizada. E o primeiro registro do sumo, corroborando com a questão de ter vindo do Jiaodi, o primeiro registro do sumo, adivinha para que era? Para afastar os maus espíritos nas colheitas japonesas. Então, basicamente, tipo, logicamente o sumo não é o Jiaodi, tá? O sumo, ele é o Jiaodi misturado com as artes indígenas japonesas. Então, são as artes indígenas japonesas misturadas com toda a ritualística e técnicas do Jiaodi. E aí você começa, pra gente, acho que pra que do Mayhem, é o mais interessante porque você começa realmente o primeiro registro de uma arte marcial onde a estrutura dela ela é focada no desenvolvimento espiritual e próspero da nação. Rodrigo perguntou aqui se era usado como um rito de fertilidade. Então, basicamente como uma proteção à colheita. Uma proteção à colheita. Se você pegar o comecinho de outono, peraí, vou ter que fazer umas contas, né? Se puder me ajudar, eu débio Não, do isso aí comecinho. mesmo. Início de outono, quando começa a final do verão, É? é onde você tem as últimas colheitas. E aí você Sim. tem o ritual espiritual de proteção, né, da colheita final. Sim, então basicamente isso. Então, é o nosso primeiro registro de uma arte marcial voltada especificamente para isso. Porque antes a gente não tinha uma correlação direta entre a espiritualidade, além do sentido moral, né? Da pessoa, do ser humano moral, mas questão espiritual de entendimento com o plano espiritual, com Yes ou com outros pontos na nossa linguagem, é a primeira vez que a gente tem um registro disso. Isso aí eu tô falando de 75 a.C. Logicamente que o Jiaodi chinês, esse registro ele é um pouquinho anterior. Talvez a gente está falando aqui da dinastia Zhou, 1500 a.C., que é o nosso primeiro registro dessa questão na China, e 75 a.C. no Japão. E a partir daí você vai ter uma miríade de diversas variações, diversas variações. Porque começa também o surgimento de... Porque aí você tem mais para frente, um pouquinho depois, 200 anos, 400 anos depois, você tem a explosão do budismo na China. E aí, com a explosão do budismo, o budismo já vem carregado com toda aquela carga, com todos aqueles deuses, entidades e tudo mais da Índia que vão se adaptando para a China e depois para o Japão. E aí você tem a explosão da mitologia chinesa, que até o momento não tinha absolutamente quase nada, era muito pouco, era muito pobre. Se você pegar a cultura helênica e comparar com a China antiga, antes da dinastia Qin, ou que aí a gente começa a já entrar na dinastia Han, 3 reinos combatentes, é ridículo. Ridículo, ridículo, ridículo. Logicamente, você tinha sua importância, mas pela falta de unidade, a questão espiritual, a gente não tem absolutamente registro algum. Tem? Não sei. A gente não tem registro. Pode ser que provavelmente tinha. Assim, talvez tivesse uma grande variação, um grande desenvolvimento dessa questão. Mas como a gente não tem registro de nada, a gente vai ficar sem saber. Ok? Então, só para pegar o fio da meada, a gente está falando dos 3 reinos combatentes, primeiro registro do Sumo.
E aí você tem a dinastia Qin, que é de 265 até 420 depois de Cristo, onde as artes marciais continuam sendo foco apenas em armas e exércitos, mas é a primeira vez que a gente conhece uma coisa que é bem comum hoje, apresentações de rua. E apresentações de rua de tudo, inclusive do que a gente conhece como Qigong. Embora a gente ainda não entrasse no que a gente conhece como Qigong in Qigong, que é o que, por exemplo, quando o cara coloca uma lança no pescoço e entorta a lança, aí a gente está falando do Qigong rígido, que é a força do corpo. Mas essa época já começa uma variação muito forte, um flerte muito forte das artes marciais e das apresentações de rua, focando em artes marciais com as questões do desenvolvimento corporal humano através do pensamento espiritual, o pensamento tipo subconsciente. Ou seja, magia. E aí você tem, por exemplo, logo em seguida você tem a construção talvez o nome mais famoso quando a gente fala de Kung Fu, do Templo Shaolin. Logicamente que o Bodhidharma, como o fundador da arte marcial, ele é um mito. Se vocês acompanharam até agora, que eu estou falando há 30 minutos, a arte marcial tipo, já se desenvolve há muitos e muitos séculos. Seria muita inocência achar que tipo, um cara chegou da Índia e criou arte marcial na China. Mas o Templo Shaolin ele foi importante por uma coisa primordial. A tradução dos sutras do budismo indiano para o chinês. Quando a gente fala de arte marcial dentro de templos, e aí não só o Templo Shaolin, a gente está falando de uma guarda especializada do templo. Mas se você pegar para ver, a gente só teve tipo a primeira registro de uma guarda especializada dentro do templo, depois de mais de 1000 anos, acho que quase 1000 anos depois da criação do templo. Antigamente o que acontecia? Pô, tá em perigo. Toca o alarme. Vilarejos que ficavam na região ali do templo, eles mandavam os guerreiros para proteger o templo, porque afinal de contas, ele, além de tradução, ele também era lar de muitas relíquias, itens como ouro e tudo mais. Então, tipo, o Templo Shaolin como a meca das artes marciais chinesas, inclusive espirituais das chinesas, ela na verdade era uma história tipo desenvolvida no final do século XIX, começo do século XX. E aí vai ter uma série de informações por que isso acontece, que já chego lá, tá, gente? Não adianta nem... Porque senão a gente vai ter que pular aí uma parte importantíssima da história da arte marcial chinesa. E aí, logo em seguida, você tem a famosa dinastia Song. A dinastia Song, cara, tipo, é o ápice da cultura chinesa moderna. Assim, tipo, a cultura explodiu, a economia explodiu, a população explodiu. Então, onde você tinha uma população tipo de 2 milhões, de repente você tinha 10 milhões. E aí é nosso primeiro registro como arte marcial do desenvolvimento que levava do exército até o cidadão comum. Então era basicamente, o exército chamava uma associação de artistas marciais, que normalmente era um arco e flecha, tá? Ou lanceiros. Eles ensinavam a associação, os vilarejos mandavam pessoas para aprender nas associações, e os vilarejos montavam as próprias guardas dos vilarejos. Afinal, não existia polícia naquela época. E nem exércitos fechados. Então, basicamente, mas lógico, passou da associação, cara, perdeu o controle. Não tem mais controle nenhum do exército sobre a arte marcial. E nem como a arte marcial é usada. Então, logicamente que isso tem um problema muito sério, quando a gente tem um crescimento muito forte econômico, e principalmente populacional, você automaticamente enfraquece as instituições. Imagina que você tem uma escola onde ela tem capacidade para 500 pessoas, para 500 crianças. De repente, em um período de 10 anos, você tem que atender 5.000 crianças. Como é que você cria uma estrutura num período tão curto para uma explosão populacional tão grande? Isso gerou o enfraquecimento das instituições e um consequente domínio mongol da China. E aí a gente entra na dinastia Yuan, que quem assistiu vai lembrar do Marco Polo, da Netflix,
Quem lê o livro também vai lembrar da história. E quem não assistiu ou não leu, leia, porque é uma história muito, muito legal, assim, de uma visão da China num período que a gente não tinha a menor noção de como funcionava. Logicamente, tá mais romanceado, né? Então você vai ter lá o Kublai Khan e tudo mais, que domina toda a dinastia, todos os chineses da dinastia Song. E aí você tem a explosão cultural chinesa, no caso dos mongóis, né, que queriam ser chineses. E aí quando, por exemplo, começam as óperas, os teatros, as novelas chinesas, os contos de wuxia. Os contos de wuxia são os contos cavalheirescos chineses, onde os chineses voavam. Quem assistiu o Tigre e o Dragão, naquele estilo, o cara tipo vai pisando na água, tipo e vai tocando, o cara tem poderes paranormais. E o mais interessante quando a gente fala de wuxia é que ele é o super-homem chinês, quando eu brinco é o super-homem chinês. Mas ele não tem poderes aleatórios. São sempre artistas marciais que desenvolveram através do próprio treino habilidades sobre-humanas. E isso vai ser levado ao extremo aliás, ainda é levado ao extremo até hoje. Então, nesse período, quando você fala de proezas marciais, do cara que desenvolve o Chi até, tipo, não conseguir voar, subir a parede, tipo, quebrar o concreto, você está falando desse período de desenvolvimento cultural da China. Isso, só para contextualizar, a dinastia Yuan, ela durou de 1271 até 1368 depois de Cristo. O Brasil estava quase sendo colonizado quando começaram a surgir as óperas e a explosão da cultura tipo chinesa. E acho que foi o Jonathan, né? Desculpa, Jonatas, que falou que tipo, pô, jogou um monte de jogo dos Três Reinos Combatentes. Porque é nessa época que, como a China estava sendo dominada pelos mongóis, eles foram numa época em que, tipo, eles eram tipo, dominavam o mundo ali para eles, né? Que época era essa? A dinastia Han e os Três Reinos Combatentes, que os chineses estavam no topo. Então, eles usavam esses contos para inflar revoltas populares contra a dinastia Yuan. E aí você começa o surgimento das famosas sociedades secretas chinesas. Cidades secretas são cidades fraternas ou sociedades voltadas de intelectuais ou artistas marciais, voltadas sempre à restituição do governo local aos verdadeiros chineses. Isso vai se repetir na dinastia Yuan e vai se repetir um pouquinho mais para frente. Então aí você tem tipo a revolta dos turbantes amarelos. Os nomes são sensacionais, tá? Se você pegar as cidades chinesas e pegar os nomes deles, é uma coisa magnífica, assim. Por quê? Porque ao pegar o nome e entender o significado daquele nome, você consegue entender como que espiritualmente elas não eram foco só de revolucionários, elas eram focos de ensinos espirituais e magísticos dentro da própria cidade chinesa. Afinal, a cidade chinesa é uma cidade ritualística, então era natural para eles realizar rituais dos mais diversos tipos imagináveis possíveis, desde rituais que a gente conhece hoje como xamanistas, então a gente está falando de incorporações e tudo mais, até outros rituais tipo, que viriam a ser motivo de chacota mais para frente, como fechar o corpo. Pô, não sei o que, vou fazer um ritual aqui para fechar. O cara vai vir com um rifle, vai dar um tiro em mim e não vai acontecer nada. E é bem interessante que, por exemplo, alguma dessas cidades, elas têm uma relação, por exemplo, com pensamentos arturianos ou com pensamentos, por exemplo, você pega lusitanos da volta do rei, esqueceu, rei João? Não, esqueci o nome do rei português lá, que estão esperando até hoje para voltar. Se alguém lembrar, escreve aqui para mim, tá? Mas então eles têm essa questão, por exemplo, tipo Sebastião, obrigado, Rodrigo. Então, eles têm essa questão, por exemplo, se a gente se revoltar contra os estrangeiros, vai descer uma hoste de um exército de guerreiros do céu para ajudar a gente aqui. E isso vai se repetir em vários e vários momentos. As cidades secretas desse período inicial, a gente não tem muito conhecimento. A gente sabe o que eles fizeram, mas a gente não sabe como que eles funcionavam exatamente. E aí, conforme os mongóis são derrotados, são expulsos da China, surge a dinastia Ming. A dinastia Ming
é uma dinastia que surgiu, que durou de 1368 até 1640. Então, menos de 200, a gente está falando aí, tipo, de período curto em relação à história chinesa, né? Alguns séculos, mas período curto. Mas é basicamente da dinastia Ming que vem tudo que a gente conhece como arte marcial chinesa, de estilo de Kung Fu que vocês veem hoje na face da Terra. Absolutamente tudo vem da dinastia Ming. Quase tudo, tá? Não vamos ser exagerados. Então, por exemplo, a primeira coisa que eles fizeram foi eliminar todos os editais da dinastia dos mongóis. Então, por exemplo, na dinastia Yuan, você era proibido de praticar arte marcial, qualquer uma, de portar arma, qualquer símbolo chinês. Quando chegou na dinastia Ming, cancela tudo, pode voltar. Vamos lá, gente, vocês precisam treinar arte marcial, vocês precisam defender a sua terra. Vocês precisam, tipo, pegar... Lembra daqueles caras lá dos 3 reinos combatentes? Foram graças a eles que a gente conseguiu voltar aqui, que a gente conseguiu voltar ao domínio chinês pelos chineses. E aí você tem, por exemplo, a compilação dos contos de Wuxia. Tem um livro muito famoso que chama Outlaws of the Marsh, que seria basicamente os fora da lei da margem do rio, ou da água, alguma coisa assim. Que você tem os bandidos, cada um deles tem uma especialização numa arma diferente. E esse tipo de conto, ele basicamente faz parte de todas as lendas de artes marciais possíveis e imagináveis que se encontra hoje. Desde o cara que aprende arte marcial escondido, até o guerreiro solitário que sobe no topo da montanha e inventa um estilo diferente. Tudo isso vem dessa época. Quando a gente fala, por exemplo, de dentro do Kung Fu, as 18 armas do Kung Fu, se fizer 18 armas do Kung Fu, você vai ver um monte. Existia, mas nessa época eles padronizam quais deveriam ser as 18 armas do Kung Fu. Você tem, por exemplo, a guerra contra os piratas japoneses. A guerra contra os piratas japoneses, que aliás se chama Wokou, que é um nome bem engraçado para os chineses, porque é basicamente um nome extremamente pejorativo para os japoneses. Que é o nome Wokou, ele é literalmente Wo, que é bandidos, e Kou, que é baixinhos. Então eles chamavam os bandidos japoneses de bandidos baixinhos. E sim, é extremamente pejorativo. Então aí você tem, por exemplo, dois generais chineses. O primeiro chamado Yu Daiyou, que é o cara que sistematiza praticamente toda a teoria de qualquer estilo de arte marcial chinês que você conhece hoje. Ele tem alguma parte da sistematização do Yu Daiyou. E depois você tem um outro cara chamado Qi Jingguan, que é o primeiro cara a registrar em desenhos técnicas marciais chinesas de punho, sem armas. E aí, a partir desses desenhos, que eram manuais chineses voltados para a propagação da arte marcial chinesa na China inteira, você tem a explosão dos estilos de Kung Fu que a gente conhece hoje. Isso aí a gente está falando de 1640, 1670, que já começa a queda da dinastia Ming e o domínio dos Manchus, que a gente conhece como dinastia Qin. Que aí é a última parte do que a gente conhece da primeira fase das artes marciais chinesas, tá? Eu prometo para vocês que as outras 3 não vão ser tão longas. E nessa parte, basicamente, todos os ideais antigos chineses, eles são alçados a um novo patamar. Então, por exemplo, o Templo Shaolin, que era um templo normal, assim, tipo, eram guerreiros normais, eles são alçados ao, tipo, supra-sumos da arte marcial. Que aí a gente está falando pro final do século XVIII, século XIX. Então, você tem sociedades secretas, como, por exemplo, uma sociedade chamada Hongmen, que deu origem para um estilo muito famoso chamado Hunga. Só que para alçar o estilo Hunga, que hoje a gente conhece no Brasil como estilo do tigre, né? Mas são mais animais além do tigre. Para alçar as histórias deles a outros patamares, eles falaram que, tipo, tiveram 5 monges de Shaolin que fugiram e fundaram, foram para o Templo do Sul, aí esse templo se refugiaram, o pessoal. Basicamente são lendas voltadas para as revoltas dos chineses. E aí você tem, por exemplo,
O Hongman é interessante porque ele deu origem ao que a gente conhece hoje como as tríades chinesas, que são as máfias chinesas, que se espalharam pelo mundo inteiro. E é a partir desse momento que você tem os primeiros registros de ritualísticas dentro das artes marciais. Então, por exemplo, eram cidades secretas. Imagina uma maçonaria, só que se você descobrir que você é maçom, você é basicamente morto. Não só você, a sua família inteira. E aí a gente está falando de milhões e milhões de pessoas, como foram mortos, né? Se revoltando contra um governo. Então, para eles conseguirem se reconhecer, era exatamente a mesma coisa. Você tinha rituais secretos onde você tinha que falar palavras secretas com gestos secretos de forma secreta. Então, por exemplo, você tinha lá na cidade de Hongman, que a gente conhece um pouquinho mais, né? Ao entrar na sala, na antessala da onde ocorriam as reuniões, você tinha que carregar 3 incensos, ajoelhar perante a pessoa, tipo, fazer 3 reverências e falar uma série de códigos onde a pessoa reconheceria, inclusive, não só se você era membro, mas qual era o seu nível hierárquico dentro da sociedade. Você quer falar uma coisa sobre o paralelo com a maçonaria, DW? É muito parecido com a maçonaria, né? O mesmo princípio, né? Que a maçonaria ela se escondia basicamente do rei da França primeiro e depois da Inquisição e de toda essa perseguição religiosa. E aí é uma perseguição governamental, né? Sim. E então, por exemplo, você tem a evolução e a propagação de práticas ritualísticas, magísticas e religiosas que culminaram, por exemplo, na Revolução dos Boxers, onde os caras acharam que, ao fazer as práticas de Qigong deles, eles poderiam, tipo, sobreviver a tiros de fuzil. Logicamente que não deu muito certo isso, né? Mas a questão religiosa era tão forte, chegou a ser um ponto tão forte que eles perderam totalmente a noção. E aí você tem, por exemplo, o Leandro falou sobre a questão da maçonaria, mas se você pegar os berserkers dos vikings, que é os caras lá tipo, que comiam pão as drogas e ficavam doidão lá pra entrar num campo de batalha, os chineses, os boxers faziam exatamente a mesma coisa. Eles usavam, por exemplo, algumas drogas, ou então tipo, eles ficavam fazendo o que hoje vamos falar que seriam. Puta, tem uma palavra que tipo, eu não quero usar, mas talvez seja a melhor forma de definir. Uma incorporação. A gente não sabe se era incorporação ou não, mas provavelmente não. Mas eles ficavam doidão e partiam pra batalha. E todo o negócio deles, por exemplo, era voltado a eliminar os estrangeiros da China. Logicamente tem toda uma razão por trás disso, mas como ela é muito mais recente, a gente está falando de 1900, a gente consegue entender o quão tênue era a linha nessa época entre as artes marciais, a prática ritualística e religiosa e a magia. Logicamente, lembra que eu falei para vocês que o pensamento chinês não é linear. Então você não pode esperar o mesmo processo magístico que por exemplo, você vai fazer um ritual menor do pentagrama. Cara, tipo, esquece, não, dificilmente vai ser uma coisa assim. Porque o pensamento chinês ele não comporta isso. Ele é um pensamento tipo mutável. Então, ao mesmo tempo que ele não comporta esse tipo de rituais que a gente está acostumado, ele também tipo, ele é muito mais fácil para entrar em esferas mentais do que nós somos. A facilidade dele, nossa, ficou ótima essa frase. Hein? A facilidade deles para entrar em esferas mentais era muito maior do que a nossa, porque é uma coisa muito doida ali. Se você for falar, tipo, se pegar o cara da... Nossa, estamos falando o nome de todo mundo hoje. Lá da magia do caos, lá de fazer o sensor psíquico, é praticamente inexistente para a ritualística chinesa. Porque não existe uma trava, porque é tudo dentro do tal, né? É tudo dentro de uma coisa só.
é uma mutação geral, só muda a época. Pô, então é muito normal, por exemplo, em toalística chinesa, quando a gente registra dessa época, os caras falam, pô, nessa época a gente não pode fazer isso. Por quê? Tipo, basicamente não sei, mas tipo, deve ter uma razão muito forte espiritual no pensamento deles para isso. Então, e aí então termina essa fase com a evolução dos boxers, dando com a fragilização da dinastia Qin e o surgimento do que eu falo da China republicana. E aí nesse meio termo do surgimento da China republicana, com o domínio europeu em cima da China, porque a Revolução do Boxer, na verdade, possibilitou que os europeus dominassem basicamente todas as esferas da vida das chinesas. Então você tinha lá, a parte do norte era da Rússia, a parte do oeste era dos Estados Unidos, a parte da, não sei da onde era da britânica, parte era francesa, uma parte era japonesa. E a China mesmo acabou tipo, totalmente fragilizada, né? E aí surgiu a primeira escola de arte marcial chamada Xinwu, que é onde o Jet Li fez a história dele, né? Fez o Huan Yuanjia, que é a história, um dos criadores da Xinwu. Vejam o Mestre das Armas, ou também vocês podem ver o filme com o Bruce Lee, que eu vou me esquecer o nome também, que é o professor do Huan Yuanjia também. Mas o interessante disso é que ele é a primeira escola de arte marcial moderna. Se hoje vocês podem procurar no Google a escola de Kung Fu e ter uma escola próxima de vocês que aceitem vocês pagando uma mensalidade ou não, é graças a Xinwu. Porque antes não existia isso. Antes era totalmente uma relação familiar dentro da arte marcial. Então, por exemplo, nas cidades secretas, que era um fervilhão foi um caldeirão de novos estilos de artes marciais, porque você tinha vários caras de vários backgrounds diferentes que iam lá aprender arte marcial e ensinar também. E aí surgiram vários estilos dali. Você tinha que literalmente fazer parte daquela fraternidade, daquela sociedade. Você não podia simplesmente chegar, ó, vou pagar aqui R$ 50 por mês, tá? E você me ensina arte marcial. Não existia isso naquela época. A Xinwu foi a primeira escola a formar exatamente isso. Por que ela foi a primeira escola? Porque ela já tinha uma influência britânica muito forte, britânica, europeia no geral. Então, todo o padrão de ensino dela era o padrão da educação física europeia. É interessante lembrar que essa é a época que se popularizou a famosa frase os doentes da Ásia, que os chineses eram os doentes da Ásia. Então, tipo, eles viram assim, não, a gente tem que mudar isso, então a gente tem que fortalecer nosso corpo, a gente tem que fortalecer nossa nação, a gente tem que fortalecer nossa arte marcial. Então eles pegaram toda a estrutura europeia e colocaram por trás da Xinwu. A Xinwu era mais ou menos como uma YMCA, que é a famosa música lá do... Não é MCA, que é o YMCA, que é a música do... Esqueci o nome do grupo lá. E que é um clube, né? Então ela é famosa pela arte marcial, mas na verdade a Xinwu era um clube. Então você podia aprender um monte de coisa lá. Você podia aprender, tipo... você podia fazer musculação, você podia fazer natação, você podia treinar arte marcial. E aí tem a grande popularização da arte marcial chinesa, da arte marcial chinesa. Isso, gente, estou falando de 1909 até 1920. Praticamente um século atrás. Tipo, porque quando a gente pensa no modelo atual de Kung Fu, eu vou aprender um negócio... O Middleweight estava fazendo o baralho dele. Só para o pessoal se ligar como é que isso corre junto do hermetismo. 1910 é quando é publicado o tarô do Rider-Waite. Sim. E aí, tipo... Então, é um negócio um século atrás, cara. Um pouquinho mais de um século atrás que isso está acontecendo. Então, quando a galera normalmente pensa em arte marcial, cara, vou aprender uma arte marcial milenar, não sei o quê, mas o modelo que você faz, que você acha que está sendo praticado há 500 anos, na verdade, muitas vezes não passa de 100 anos. O modelo, tá? As técnicas marciais de desenvolvimento, elas são mais antigas. Mas o modelo de arte marcial que você faz não passa de 100 anos. Às vezes não passa nem disso. Às vezes não tem nem 50 anos o modelo. E é muito bizarro você começar a pensar isso. Porque você pensa, pô, China, milenar, não sei o quê, uma cultura... Pô, não sei o que, você vai ver, pô, mas o negócio, tipo, surgiu agora. O modelo que você cria, né? A sistematização e tudo mais. 150 anos, por exemplo, o Shi Louva-a-Deus e o Tai Chi, o estilo Tai Chi de Kung Fu, eles têm um pouquinho mais de 350 anos. Eles não são muito antigos.
Se você pegar o Hun-Ka, por exemplo, o Hun-Ka foi criado em 1700 e pouco. Chou-Li-Fa, 1800 e pouco. São estilos de Kung Fu. É muito pouco tempo, assim, tipo, pra gente achar que é uma coisa tão antiga, assim. E aí, o que acontece? De 1911, que é a queda da dinastia Qin, dos Manchus, até 1928, você tem uma época onde todo mundo estava se matando lá dentro da China. Então foi a época que queimaram o Templo Shaolin, queimando um monte de coisas de registros que tinham lá. Queimavam, na verdade, eles queimavam muita coisa, tá? Não foi só o Templo Shaolin. Porque foram a época dos lords, dos senhores das guerras, senhores de guerra, das guerras. E aí só em 1928, um grupo financiado pelo Japão subiu ao poder na China, derrotou os senhores das guerras chineses e formou o que a gente chama do movimento Kuoshu. Kuoshu literalmente é a arte marcial da República da China, que é quando realmente surge a República da China. 1928, cara, minha avó já era nascida, já, tipo, nasceu em 1928. E a China estava saindo de uma dinastia. Então, nesse momento, Kuoshu foi tentado que é a fase republicana da arte marcial chinesa, que durou até 1948. Então, é um modelo japonês de arte marcial, onde você tem torneios de arte marcial chinesa voltados para eliminar o que era fraco e fortalecer e propagar o que era forte. Então, aí você tem aqueles famosos torneios em Leitai. Leitai, para quem não sabe, Leitai é o ringue elevado. Então, é tipo um ringue, tipo de boxe, coisa assim, só que sem as cordas em volta. E aí você tinha mortes, você aconteceu um monte de coisa lá no negócio. Então, é o período de maior influência europeia nas artes marciais chinesas. E aí você começa a ter o desenvolvimento da arte marcial chinesa como desenvolvimento da pessoa e não como artista marcial, não como defesa pessoal. As pessoas começam realmente a desenvolver e propagar como desenvolvimento espiritual ou desenvolvimento da pessoa como artista marcial. E tudo isso vai sendo levado, tá? Vou acelerar um pouquinho, porque a gente já passou bastante já do tempo que eu tinha prometido para o Débio. Passamos 12 minutos, né? 10 minutos, na verdade. Não, nem E aí esquenta. Aqui a gente pode falando. E aí a gente entra na Revolução Comunista, a Revolução de Mao. A Revolução Comunista foi o maior expurgo que a gente tem registro chinês, onde sob a desculpa do lema, onde o velho tem que servir o novo, eles acabaram de queimar tudo que tinha restado de registro do começo do século, os comunistas queimaram. Os caras pegavam, tipo, se você ensinasse arte marcial anterior, antiga, né, arte marcial, qualquer estilo de arte marcial, os caras, tipo, faziam você desfilar em praça pública com uma placa, um colar de pedra escrito, tipo, que você era um traidor da nação chinesa, e você tinha sorte se você não morria. Então foi o período onde muitos mestres chineses fugiram da China. E aí muitos foram para Taiwan, Hong Kong, Estados Unidos e inclusive Brasil, não, no Brasil acho que teve Brasil também, por exemplo, o Mestre Chan, para quem Brasil conhece, também. do Shaolin do Norte, ele veio mais ou menos um pouquinho nesse período, um pouquinho depois da Revolução Comunista. E tanto que até hoje ele não gosta tipo do moderno, né? E aí eles, para eliminar qualquer resquício de revolta chinesa, o que eles fizeram? Eles pegaram a arte marcial e extirparam a arte marcial da marcialidade. E aí surgiu o que a gente chama de Wushu moderno. Quando você vê aqueles caras saltando, tipo, 2 metros no ar, tipo, fazendo pirueta, fazendo estrela sem mão, caindo no espacate, a gente está falando de uma arte marcial moderna chinesa, onde o que mais importante são as acrobacias e não a arte marcial em si, sua capacidade de luta. Então, basicamente, você teve a separação total da arte marcial como técnica de defesa ou ataque, da parte religiosa da arte marcial, que ainda se mantinha, mesmo com um ataque direto do Instituto Nanjing, né, do Instituto Koshu,
da parte estética da coisa. Então, por exemplo, é lindo, mas não serve pra nada. Assim, serve pra assistir, mas como arte marcial, ele praticamente eliminou. Só que, logicamente, isso aí teve muito problema, porque a China, por mais é, por mais empenhado que eles estiverem em acabar com a arte marcial tradicional, é muita gente na China. É impossível você acabar com toda a arte marcial tradicional na China. Então, o que aconteceu? Quando o governo chinês começou a perceber que aquilo era uma cultura tipo, gigantesca, um patrimônio cultural da humanidade, eles começaram a tentar repatriar diversos artistas marciais para a China e começaram, inclusive, a investir de novo no que a gente chama hoje de Kung Fu tradicional, que seriam esse Kung Fu antes da Revolução Comunista. Logicamente que aí tem um monte de problema, não sei o que, tal, e eu acho que não vale nem a pena a gente começar a entrar nisso, porque aí o negócio vai longe. Jonathan perguntou aqui, como você pode dar um exemplo de algumas artes marciais modernas que mesclam ritualística barra magia? Bom, depende do que você... Aí entra a grande questão, né? Depende do seu conceito de magia. Porque, por exemplo, se você se você considerar que a magia é o domínio do... E aí, Dodeb me corrija, por favor. O domínio da sua mente consciente sobre o... Oh, me falhou agora. O domínio da sua mente sobre a matéria, basicamente todas as artes marciais chinesas, elas praticam a magia. Calma, agora eu vou explicar. Quando a gente fala em Qi, você viu que eu falei muitas vezes sobre Qigong? Quem aguentou assistindo esse vídeo vai entender agora o que é Qigong. Qigong é literalmente o trabalho de energia. Esse Qi, no geral, ele é um termo coringa nas artes marciais chinesas. Então, por exemplo, quando os chineses não sabem eles não sabem alguma coisa, explicar alguma coisa, eles falam, é Qi, tá? É meio bizarro quando você pensar isso, porque você acredita que o Qi ele é um conceito único, mas na verdade ele não é, ele é um conceito coringa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, tá? A China, no norte da China, é a região mais fria da China, porque você tem as steppes russas e a Mongólia, que você tem ali as montanhas mais frias. Então, de lá vem um vento gelado das steppes russas, que vai percorrendo o território chinês. Então, os chineses entenderam que se eles deixassem aberto a casa deles, na parte norte deles, que é a parte voltada para as steppes russas, eles iam ficar doentes. Por que eles iam ficar doentes? Porque ficar à noite tomando vento frio ninguém merece, né? Então, o que eles falaram? No que a gente conhece como Feng Shui, que é a questão de arrumação da casa. Eles falaram que o Qi do norte, ele é ruim para ter a casa aberta. Então, por que eles falam Qi do norte e não tipo, pô, fecha essa parede aí que vai entrar o vento frio, meu filho? Porque eles não tinham essa noção de que era o vento frio em si que deixava eles doentes. Então eles sabiam que se eles fechassem, se eles criassem uma barreira na parte norte da casa, naturalmente a saúde dos habitantes da casa ficavam boas. Então eles chamaram isso do Qi do norte. Só que logicamente o conceito de Qi ele foi se modificando de acordo com a questão que eles queriam falar. Então, se você pegar o Qi na medicina chinesa, ela é totalmente, o conceito de Qi é totalmente diferente do Qi das artes marciais chinesas. Se você pegar o Qi no geral, assim, chinês, ele é totalmente diferente das artes marciais. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, que o cara postou um vídeo fazendo uma forma de bastão lá em Taiwan, em cima do cimento. Aí um amigo dele, chinês, falou assim, tipo, é cimento, né? Porque tá durante o dia, não sei o quê. Então, mas cuidado pra não treinar muito aí, porque senão o ti do cimento vai te fazer mal. Mas como assim o ti do cimento vai te fazer mal? A energia do cimento vai lá influenciar a sua aura energética, não sei o quê? Não, o que ele quis dizer é que o cimento, quando ele tá recém-assentado,
quando pega muito sol, o vapor desse cimento que ele solta um vapor, né? Quando ele esquenta muito, depois que ele está sentando. Aquele vapor faz mal para a pessoa. Só que ele não tinha o arcabouço técnico para falar, ó, o vapor do negócio vai fazer mal por causa disso, disso, disso. Então ele falou, ó, tira o cimento. E é o que eles entendem perfeitamente. Tá? Eles entendem perfeitamente o que você está falando. Então, quando a gente fala em Qi nas artes marciais chinesas, a gente está falando sobre o domínio da mente consciente sobre o inconsciente. Então, por exemplo, os chineses descobriram desde cedo que realizando determinadas respirações, eles conseguiam efeitos sobre o corpo. Então, eu vou dar um exemplo que eu já falei, que o Daredevil era muito bom fazendo, que é entortar uma lança ou um bastão no pescoço. Basicamente, o que você está fazendo é você, através de respirações e sugestão subconsciente, você consegue controlar todo o seu corpo, inclusive o que eles chamam de as fáscias musculares, para travar a região e você conseguir fazer o movimento para frente sem se machucar. Então, se você tem um conceito de magia, que é o domínio da mente sobre a matéria, então, basicamente, toda arte marcial chinesa ela tem um conceito mágico e ritualístico. A ritualística, eu diria que seria mais ou menos o que a gente chama do Qigong aliado às técnicas marciais, que é o trabalho de energia, né? Respirações. Você faz respiração para cá, faz respiração para lá, faz respiração aqui, faz respiração ali. E a parte magística é literalmente o domínio da sua mente consciente do seu inconsciente. Então, por exemplo, na arte marcial chinesa, a gente tem 3 Qis principais. Eu fiz 4, mas eu estava tirando o dedo, tá? É o Qi do homem, o Qi do céu e o Qi da terra. O Qi da terra é literalmente a força da gravidade. Tá? Quando a gente fala enraizar e fazer tal coisa, a gente está falando do Qi da terra. O Qi do céu é tudo que envolve algo fora do corpo. Então vai desde a umidade até a pressão atmosférica, tudo, absolutamente tudo é o Qi do céu. Até o vento é o Qi do céu. E o Qi do homem é tudo que envolve o corpo humano. E aí vai desde musculatura, fáscias musculares, tendões, ligamentos, pressão sanguínea, tudo que envolve o ser humano, eles chamam de Qi do homem. Só que na arte marcial eles não sabiam como explicar exatamente isso. Então, por exemplo, se eu fizer essa respiração aqui, a hora que um cara vier me chutar, eu não vou sentir nada. Porque eu jogo meu Qi para aquela região e o cara não sente nada. E não vou sentir nada. O cara ele não entende, na verdade, porque através da respiração ele consegue, da mente consciente, fazer com que inconscientemente ele consiga travar a musculatura da região, toda aquela região que na hora que ele recebe a pancada, aquilo vira que nem pedra. Então, tipo, é um conceito diferente do que a gente no Brasil a gente conhece como Qi. Mas se você perguntar para o chinês, é tão comum para um chinês isso que eles não sabem nem explicar. Eu acho que a gente já está chegando quase no final. Mas eu acho que deu para pegar bem a ideia dessa estrutura de como é que está. Tem vários tipos de Kung Fu diferentes de acordo com a necessidade, né? Sim. Que eles foram ao longo dos anos, né? E a parte de ritualística, eu sei que assim, existem rituais dentro do Kung Fu, a própria passagem de faixa e é uma coisa muito moderna, porque obviamente não tinha faixa colorida no exército lá, né? Você tinha no máximo uma graduação, uma coisa nesse sentido. Na verdade, a faixa... Alguém tem mais alguma pergunta para... eu vi algumas perguntas aqui, acho que só pra gente não deixar elas morrerem aqui, tá? Pra gente... Qual a relação do Yin Yang com o Qi? Não, a pergunta da Ana Lu. Você pode comentar na correlação da diferença do Wai Dan Shu para a alquimia ocidental hermética. Olha, eu conheço muito pouco de Wai Dan Shu. Então vai ser uma coisa que eu vou ficar devendo nesse caso. Medicina chinesa realmente não é uma área que, tipo, vou falar, puta, tenho domínio para falar sobre isso.
Então, melhor eu falar para você que não tenho capacidade técnica para falar do que eu falar besteira. Tá? Em chinês eu já tenho, cara, eu tenho o Gilberto que vai falar, ele é especialista nessa área. Não, você eu peguei por causa da história da arte marcial, que na verdade assim, eu vou chamar vários pessoal de Kung Fu, mas cada um tem uma especialidade diferente, então não adianta. A ideia é que a pessoa que estiver assistindo essas palestras, ele assista, sei lá, os 5 vídeos de Kung Fu, e aí o cara consiga ter uma visão geral de tudo. Então um cara vai Sim, falar da medicina, o cara vai falar da história, no termo histórico. O Cossenzo falou da parte mais de como é que isso se mescla no conceito de irmandade, e essas partes mais emocionais, energéticas, e cada um vai falar num estilo. O sim. mestre, eu vou chamar ainda o Gabriel para falar aqui Oh, de como é legal, que né? se estrutura uma academia, porque você precisa saber ensinar o Kung Fu. O problema que a gente teve muito de arte marcial era que, como o Marco falou, veio muito mestre chinês e os caras não sabiam falar nem português. O cara era pescador lá, o cara sabia um puta Kung Fu e o cara não tinha zero de didática. Então, o mestre Li, por exemplo, quando ele passava lá e ia ensinar os kati novo, ele vinha com um papel e o papel estava cheio de ideograma. E aí ele sabia que o tal ideograma você tinha que fazer uma posição de mão. E para passar isso para os caras era uma coisa muito complicada, né? Então, a ideia é que cada professor tenha com uma colocação diferente para a gente agregar aqui. Sim. Quer que eu responda mais uma aqui? Acho que dá para falar mais uma aqui, para encerrar. O Jet Acho que ela Kundo foi... é um exemplo dessa correlação de artes marciais, né? Que, com a magia, né? A aplicação filosófica. Sim, é um bom Ah, exemplo. Porque se você pensar magia só como alta magia ou como só como ritualística, realmente fica longe, né, da coisa. Agora, se você pegar no âmago da magia, que lembra, tipo, o conceito que a gente tem de magia hoje é um conceito extremamente ocidental, né? De, logicamente que ele veio se pegar, tipo, desde o Egito e tudo mais, mas a evolução dela, ela foi ocidentalizada e foi racionalizada até a gente chegar no que a gente tem hoje. O oriental não. O oriental ele tem ele basicamente ele é um aglomerado de coisas, né? Então, por exemplo, tem coisas que o Bruce Lee falava, tipo, seja como a água, ou então, por exemplo, seja aprenda a forma, mas esqueça a forma. São conceitos filosóficos chineses tão antigos, mas tipo, para eles faz todo sentido, pra gente, oh, revolucionário, o cara falou. Mas para eles, cara, é uma coisa tão simples, é uma coisa tão básica, tão basal, tipo que eles nem pensam em explicar. Então, quando eu fazia aula com o mestre Lee direto, às vezes o mestre falava umas coisas pra mim que eu ia entender, tipo, 2 anos depois, cara. Tipo, que eu falei, nossa, acho que ele viajou agora, né? Mas, tipo, daqui a 2 anos eu entendi o que ele tava falando, porque, tipo, eu precisava ter racionalizar aquilo ainda, que ele tava me explicando. E não é fácil, não tem nada de fácil nisso. Quando a gente fala da relação, ela é uma relação muito mais no âmago da coisa. A gente estava até conversando antes da gente fazer, que o Marcelo comentou comigo lá que a gente estava fazendo a correlação da árvore da vida, né? E com as artes marciais, do desenvolvimento. Mas mesmo essa relação, cara, ela não contempla tudo. Assim, tipo, contempla, mas ela tem que ter uma certa dose de abstração para você conseguir entender. Então, por exemplo, falou da faixa branca, de faixas, né? A faixa preta, coisa assim, é uma relação muito mais familiar, tipo, da passagem de níveis dentro de uma arte marcial. Então, tipo, vai ensinar uma coisa na faixa branca, vai ensinar uma coisa na outra? Tipo, não sei, cara, depende do professor. Cada professor vai fazer uma coisa diferente. isso aí. Cara, a gente está no finalzão do timing. Queria te agradecer por essa aula de história, valeu mesmo. E você tem Cara, eu que uma agradeço. consideração final e se o pessoal quiser te conhecer, ver teus cativos, ver as demonstrações, como é que ele se entra em contato? Cara, você pode ir na Marco Sesc, pode me procurar também lá no grupo. De vez em quando eu comento alguma coisa ou outra. Às vezes eu não consigo ver tudo, tá? Principalmente grupo de Telegram e tudo mais, porque às vezes é muita coisa para ver durante o dia. Não dá para acompanhar. Eu vou olhar lá 1000 mensagens e vai assim, não. Eu pego o principal
Mas pode procurar como Marco Sesc, Kung Fu, que você vai me achar tanto no YouTube quanto no Face. Eu tô com uma página também de YouTube chamado Kung Fu Time. Então vocês podem me procurar lá. Aos pouquinhos eu vou gravando algumas coisas. É um projeto de quarentena meu, né? Já que tá trancado, vamos fazer uma coisa decente para contribuir com a comunidade. E também a escola, né? Shijian Kung Fu, que é onde eu dou aula atualmente. Se quiser conhecer, se quiser, manda mensagem, manda... Pô, eu quero ver uma aula, como faz, não sei o quê. Manda pra mim, que a gente tá fazendo aula online agora durante a quarentena, pelo Zoom mesmo, dentro da sua própria casa. Não é o ideal, mas é o que a gente tem pra hoje, né? Melhor do que... Mas, de qualquer forma, Marcelo, brigadão mesmo. Tipo, obrigado pelo convite. Eu falei, se deixar eu vou falando, porque tem muita coisa pra falar. E se alguém tiver alguma dúvida, pô, como é que faz uma coisa, não sei o quê, manda nos comentários, me marca pra eu conseguir ver. E não tem problema não, tipo, eu vou respondendo cada um sem problema algum. E espero que tenham gostado. Foi bem condensado, foi bem solto, mas eu tentei, tipo, deixar o mais próximo possível de alguma coisa que vocês consigam entender e fazer uma correlação direta. E projeto muito legal, parabéns ao Dodeb, parabéns à galera que tá ajudando. Espero que vocês... Vai ter muita coisa legal ainda, tipo, vale a pena acompanhar, vale a pena continuar contribuindo com isso. Eu aproveitar antes de eu dar tchau e despedir dessa gravação, no canal do YouTube eu coloquei todos os vídeos que o Mestre Li me arrumou da China de 1996, das competições de Beijing, de Xuan. Eu tenho todos esses catis da época que eu era juiz internacional. Então a gente usava os catis como base para dar nota. E eu estou colocando tudo isso no YouTube. Então tá no canal, tá ficando bonitinho. Claro, assim, quando eu falo bonitinho, vocês estão assistindo. A galera do YouTube eu falo, mano, é muito amador essa porra de exibição. Mas assim, é digitalização de VHS, cara. É história do Kung Fu. E eu tô jogando no canal também. Eu postei esses dias um vídeo do Mestre Li falando sobre como acordar um leão. Tipo, numa dança do leão, que é uma parte cultural importantíssima da China. Tem o Mestre Li explicando como é que faz para acordar, não sei o quê. Tipo, então a parte, tipo, é uma cultura. É uma cultura nossa e é uma cultura que vale a pena ser compartilhada no geral. Maravilha. E você que aguentou até esse momento, como o Jonathan falou, obrigado, Jonathan. Dá like, deixa seus comentários, clica nos coraçãozinhos, que o YouTube tem todo esse sistema aí para ele libera uns vantagens. Tipo, se você fizer 10 mil seguidores, pode fazer chat ao vivo. E com chat para se juntar 40 mil seguidores, você pode fazer link interativo, umas pegadas dessas. Assim. Mas brigadão por ter assistido. E eu vou depois parar aqui a gravação e a gente vai continuar aqui batendo um papo do pessoal do Mayhem. Para você que ficou assistindo, muito obrigado e até o próximo Bate-Papo Mayhem.